Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês a biografia do C.S. Lewis, C.S. Lewis A Life, escrita pelo Alistair McGrath. Então vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, o C.S. Lewis A Life, do Alistair McGrath, é um dos livros do Desafio dos 12 Livros para 2019. Eu tinha colocado ele lá e ele apareceu aqui no canal diversas vezes no meu vídeo das leituras do mês. Então, provavelmente, se você me acompanha aqui no canal, você já deve ter visto ele aqui diversas vezes. Mas, gente, foi meio complicado de finalizar esse livro, mas eu finalmente cheguei ao final. Eu, inclusive, já postei resenha dele lá no blog, então, para resenha escrita, você pode ir lá ler, depois conferir, tudo bonitinho. Mas eu queria conversar também com vocês sobre essa minha primeira experiência com uma biografia. Eu comento até na minha resenha que eu li uma dica uma vez, eu vi numa resenha uma vez sobre biografias, em que a pessoa dizia que o melhor jeito para você começar nesse gênero é procurando a biografia de alguém que você se interessasse. Eu ganhei esse livro de presente e o C.S. Lewis sempre foi muito importante para mim, tanto pela fé dele ser igual à minha e também pela escrita dele. As Crônicas de Nárnia é um livro que eu acredito que marcou gerações e inclusive marcou a minha vida. Então ele tem um nível de importância para mim muito grande. Então por isso eu decidi começar com uma biografia do C.S. Lewis. E assim, eu fiquei muito surpresa com muita coisa que eu li aqui. A gente sabe alguns detalhes sobre a vida da pessoa, só que a gente, depois que vai se aprofundar, quando existe um estudo sobre a vida dela, é que você vai entender melhor. E a biografia não é nada diferente do que um verdadeiro aprofundamento na vida de alguém. E o Alistair McGrath, ele inicia justificando a biografia dele, o motivo de escrever uma nova biografia do Lewis, sendo que ele não tinha nenhum tipo de relação com ele. Ele escreveu em 2013, que foi o ano em que completou 50 anos da morte do Lewis, e ele justifica dizendo que era válido mais uma biografia para comemorar esses 50 anos, e também porque ele era um autor que iria se distanciar do Lewis, porque as biografias dele tinham sido escritas por amigos, pessoas próximas, pessoas que trabalharam com ele ou que eram muito próximas a ele. Inclusive também tem a autobiografia do Lewis. E ele, nesse quesito, seria um pouquinho diferente, né? Então, antes de eu começar a entrar em mais detalhes aqui do livro, deixa eu falar para vocês algumas coisas importantes. Esse livro, ele é em inglês, tá, gente? Ele tem a versão dele em português, que em português se chama A Vida de C.S. Lewis, acho que é do ateísmo às Crônicas de Nárnia, se eu não me engano é esse o título, mas eu vou botar a foto aqui para vocês verem do título em português. E também, essa versão minha aqui, ele tem 432 páginas e ele foi publicado em 2013. Eu dei 4 estrelas para ele e eu vou justificar já para vocês. Ele é um paperback, ele não tem orelha, ele é aqueles livros bem fininhos, sabe, assim, bem levinhos, que apesar de ser grosso, ele é super leve. Vocês vão ver aqui que ele tá um pouquinho destruído, tá, gente? É porque eu carreguei esse livro pra cima e pra baixo aqui, ó, vocês vão ver. Eu carregava esse livro pra tudo quanto era canto, então ele não tem exatamente uma proteção nele. Ele não tem orelha. Então, pela falta de orelha, ele acaba se soltando mais rápido, né? Então, deu uma estragadinha aqui na capa, mas enfim. Bom, vamos começar a falar do livro. Ele começa fazendo um paralelo primeiro com a autobiografia do Lewis. O Surprised by Joy tem 15 capítulos e o C.S. Lewis A Life também tem 15 capítulos. Ele quis manter esses 15 capítulos justamente para fazer esse paralelo, né? E ele vai destrinchando a vida do Lewis conforme ele vai passando as páginas. Ele é dividido também em partes. Então a gente começa com o nascimento dele. Então a gente tem alguns vislumbres, né, da infância, adolescência,
o tempo em que ele ficou no colégio, que é muito importante, que diferente da autobiografia, o Lewis ele não dá muitos detalhes sobre a sua vida no colégio. Ele só se refere a ela como alguns dos piores anos da vida dele, que foram piores do que o período em que ele passou na Primeira Guerra Mundial servindo ao exército, lá lutando na Primeira Guerra Mundial. Então dá pra gente ter uma noção aí do quão complicado foi esse período dele no colégio. E na infância, ele, filho de um casal que é cristão, ele perde a mãe muito cedo. Então isso abala muito a mentalidade, não é mentalidade, mas abala o emocional, a palavra é essa. Abala muito o emocional dele, que ele era muito apegado à mãe. E ele cresce ali na Irlanda, né, na cidade dele, e ele não tinha, assim, ele não saía tanto, ele não tinha tantas crianças no convívio dele. Ele tinha um irmão mais velho e eles ali, por estarem juntos o tempo inteiro, eles brincavam muito dentro de casa. O tanto que depois ele vai fazer uma referência com as Crônicas de Nárnia, essa brincadeira dentro de casa, né? E como ele passou a infância dele e o que influenciou depois na escrita dele. E também influenciou na imaginação dele, né? Ele tinha que se virar para fazer as próprias brincadeiras, até porque naquela época não existia videogame, celular, smartphone, enfim. Então ele teve a criatividade dele muito ativada e ele lia muito também, lia bastante, ele sempre gostou muito de ler, então isso também foi importante para a infância e para o crescimento dele como um futuro acadêmico. Depois, ele já é um rapazinho, o irmão dele é enviado para a escola, em seguida ele também vai para a escola em Londres, né? O pai dele era um viúvo, então ele envia os filhos dele para uma escola porque eles tinham um certo valor econômico, né? Eles tinham uma certa qualidade de vida, então era muito natural enviar os filhos para internatos, né? E é para onde o Lewis vai e ele não vive anos felizes ali dentro das escolas. Aqui vem explicando, vem falando todas as escolas por onde ele passou. E o contato, ele vai passando os anos, né? Ele acaba tendo contato com o ateísmo e ele para de acreditar em Deus, ele se torna um verdadeiro defensor do ateísmo. E isso se reflete também nas escritas dele, porque era muito claro que o Lewis se tornaria um acadêmico. Ele sempre se interessou pelo estudo da literatura. Então, os anos vão passando, ele vai crescendo academicamente, né, se formando no colégio, quando ele decide ir para a Universidade de Oxford estudar. Só que existe um problema, né? Estava no período da Primeira Guerra Mundial, então ele tinha que servir ao exército. Então, com 18 anos, ele parte para a guerra. Depois, quando ele retorna, ele consegue a entrada dele na Universidade de Oxford, e é onde ele começa os seus estudos em literatura, e lá ele vai crescendo. E novamente, é bem óbvio que ele iria se tornar um acadêmico, que é muito inteligente, muito interessado nessa área, e ele faz de tudo ali para as coisas calharem dele se tornar um acadêmico, um professor, e futuramente conseguir uma vaga, uma cadeira dentro da Universidade de Oxford, ministrando uma das matérias lá importantes, né? Conforme os anos vão passando, ele já é um acadêmico ministrando em Oxford. Ele, junto com alguns amigos, criam um grupo de crítica literária entre eles, que iriam se ajudar, né? Um criticar o trabalho do outro, os escritos do outro, e incentivar eles também a escrever mais, né? Que é o Wikilinks, se eu não me engano, se pronuncia assim, tá, gente? Desculpa aí qualquer erro. E eles, pessoas famosas, incluindo Tolkien, né? E ali esse grupo é o que ajuda eles a escreverem, né? A melhorarem suas escritas. Era basicamente um grupo de leitura onde um ajudava o outro a melhorar naquilo que eles estavam fazendo, e é interessantíssimo. Mas antes disso, falando um pouco sobre a amizade do Lewis com o Tolkien, eles se conhecem em Oxford e o Tolkien já era um professor de lá. Eles acabam se tornando amigos e essa amizade com ele é o que faz ele
voltar a acreditar no cristianismo. O Tolkien era um católico e ele conversando, que é uma parte importante aqui do livro, né? Porque isso que vai fazer, o fato dele se tornar um cristão é que vai criar tanta importância para o Lewis mais à frente, porque o cristianismo é o que influencia a escrita dele e a defesa dele do cristianismo também. Então ele conversando com o Tolkien, mais um amigo, a mente dele vai se alterando e ele volta a acreditar, não simplesmente por acreditar naquilo que um amigo dele está falando, mas ele vê lógica no cristianismo. Ele passa a ver lógica naquilo, cientificamente, basicamente dizendo. Ele começa a ver uma lógica no cristianismo que de outra forma não poderia ter. E é isso que faz ele se voltar novamente para a fé. Ele acaba se juntando à igreja anglicana e dali a vida dele muda bastante, principalmente na área da escrita. Ele começa a fazer estudos relacionados à religião e começa a escrever a respeito disso, e seus escritos vão ficando conhecidos, porque ele começa a publicar e as pessoas vão conhecendo os estudos dele, até que surge uma oportunidade durante já o período da Segunda Guerra. Há uma necessidade de algo religioso na rádio da BBC e o Lewis ele recebe um convite, né, para estar fazendo uma série de programas lá na rádio. E esses programas, eles ficam, se eu não me engano, os primeiros foram 4 programas inicialmente. E esses programas ficam muito famosos e tem um nível de audiência muito grande, de aceitação muito grande, porque além de escrever muito bem, o Lewis tinha uma outra qualidade. Ele era um ótimo orador. Então, quando ele ministrava suas aulas, ele falava a um público, as pessoas paravam para ouvi-lo. Então, ele tinha esse poder de atração nas pessoas. Ele sabia falar, diferente do Tolkien, que ele faz uma referência aqui, ele não lia muito bem, ele não tinha uma oratória muito boa. O tanto que quando ele começa a escrever a sua famosa trilogia O Senhor dos Anéis, e ele lê para os amigos dele, eles se sentem mais aliviados quando o filho do Tolkien vai ler, porque o filho dele lia muito melhor do que ele. Enfim, isso não faz diferença para um escritor, a verdade é essa, né? A qualidade da escrita é que conta mais pra gente. Mas pro Lewis fez muita diferença, porque além de ser um bom escritor, um ótimo escritor, ele tinha uma boa oratória. Então quando ele começa a fazer os programas de rádio, ele vai ficando muito mais famoso. E isso e no período da guerra era tudo que as pessoas queriam, era tudo que as pessoas necessitavam. Então ele conversava muito com as necessidades das pessoas. Então ele acaba se tornando um apologético daquele período da Segunda Guerra Mundial e que atrai muitas pessoas. Eu sei que eu tô pulando algumas coisas e eu tô focando muito na vida profissional dele, mas e talvez eu esteja dando alguns spoilers aqui que deixe de deixar o livro tão interessante para vocês, mas eu tô tentando resumir basicamente tudo isso, algumas coisas importantes da vida do Lewis que a gente vai ler nesse livro aqui. Ele vai falar muito mais da importância do Lewis, da criação das Crônicas de Nárnia. Inclusive, ele dá umas dicas de como a melhor forma de ler as Crônicas de Nárnia, se é da ordem cronológica em que foi escrito, ou a ordem em que ele reorganizou depois, livro 1, livro 2, livro 3, enfim. E ele vai dizer isso tudo aqui no livro. Gente, é um trabalho muito completo, eu achei muito completo mesmo. O que o Alistair fez aqui é um trabalho muito completo. E ele destrincha a vida do Lewis sem vergonha, sabe? Sem medo de mostrar as falhas do homem. Que é algo que eu achei interessante por ter esse distanciamento. Por ele não ser um amigo, alguém que conheceu ele pessoalmente, ele pôde fazer esse distanciamento e vir com algo um pouco mais jornalístico, talvez, para a vida do Lewis, que é como ele se refere. Ele não chama ele do apelido que ele tinha, que era John, não chama ele de outras formas, ele chama ele pelo sobrenome o Lewis, né? Que eu acabei pegando para mim também.
Sobre a vida pessoal dele, deixando um pouco a vida profissional, depois ele alcançou fama mundial, mas falando um pouco sobre a vida pessoal dele, é muito curioso, gente. Eu tive algumas coisas aqui que eu li na rua, assim, em outros lugares, que me deixaram meio chocada. Que eu lembro de ler e na mesma hora pegar meu celular e enviar para um monte de pessoas, porque eu tava, assim, completamente chocada com o que ele tinha feito. Mas a gente tem o hábito, né, de colocar determinadas pessoas num patamar e a gente, quando conhece suas falhas, a gente fica meio chocado, né? Mas é interessante ver isso, porque ele era um homem passível a erros, falhas e a peculiaridades. Não tô falando que ele era errado não, tá, gente? Mas ele tinha determinadas peculiaridades. Não vou falar mais curiosa aqui, porque eu vou deixar para vocês lerem o livro ou pesquisarem. Mas se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, chutarem algo muito peculiar da vida do Lewis, eu posso confirmar ou não, tá bom? Enfim, uma coisa, falando da vida pessoal dele, eu fiquei surpresa porque, assim, depois que ele se muda para Londres, ele faz amizade com um rapaz que, quando eles dois vão pra guerra, mas eles fazem um juramento entre eles dois, né? De que um iria cuidar da família do outro caso algo acontecesse. E esse rapaz, ele morre. E o Lewis, ele é fiel a essa promessa dele. E ele passa a viver com a Mrs. Moore, que era a mãe desse jovem, né? E muitas pessoas especulam que o Lewis tinha um relacionamento com ela. Outros, os amigos dele dizem que ele era uma relação de mãe e filho, mas outras pessoas acabam especulando, né, que eles tinham um relacionamento amoroso. Ela era uma senhora bem mais velha, mas nada fica muito claro. Ela tinha uma filha que acaba meio que se tornando uma irmã pro Lewis, né? Eles tinham um relacionamento ali muito próximo também. O relacionamento dele com o pai não é um dos melhores, o tanto que quando o pai dele morre é bem difícil também para ele, porque ele tá começando a se reaproximar do pai, então é bem complicado. Ele não teve uma... acredito que ele culpou o pai dele por esses anos na escola, que não foram anos fáceis também. Então, e o irmão dele também, eles também não tinham um relacionamento, eles eram muito próximos. Só que o irmão dele sofria de alcoolismo. Então, existiam coisas aí meio complicadas também no relacionamento com o irmão. E ele tinha esse relacionamento muito próximo com a Mrs. Moore, que era a figura materna, né, que ele tinha. Ele passa a morar com ela. Depois ela compra uma casa, eles compram uma casa juntos, né? E ele passa a sustentá-la também, junto com a filha, até que a filha se casa. E eles vivem ali como uma família que, durante o início disso tudo, desse arranjo, o pai dele nem imaginava, né, que ele fizesse isso. Mas depois eles vão viver ali todos em uma grande família em Londres, né? Lá na Inglaterra. E eles, em Oxford, na verdade, eles vão todos viver como uma família ali, inclusive o irmão do Lewis, que serviu ao exército. E quando ele volta do exército, ele também vai viver nessa casa, que logo no futuro é a casa onde ele vai viver junto com a esposa dele. E tem muita gente, curiosidade sobre a vida do Lewis. Inclusive o casamento dele, que é uma coisa assim, ele viveu solteiro, ele não teve filhos. Então ele viveu solteiro a maior parte da vida dele. E quando ele já tinha lá os seus quase 60 anos, se eu não me engano, é que ele vai se casar, ou ele já tinha 60 anos. É quando ele vai se casar com uma mulher também bem mais jovem que ele, mas que todo mundo dizia assim, inicialmente parecia ser um casamento de conveniência, que ele fez para ajudar ela por N motivos. Mas depois eles acabam se apegando, né? Até porque ela morre cedo, ela tem uma doença que acaba levando ela à morte muito cedo. Então é bem difícil para ele. E ele acaba se apegando a essa esposa dele no final da vida dela. O tanto que ele não se casa com ela na igreja inicialmente. Ele só se casa perante a justiça, mas ele não faz nenhum tipo de cerimônia religiosa.
E isso pra ele, as pessoas estranham, né? Por que não, sendo que ele é tão religioso? E ela era uma americana, divorciada, então era bem louco isso, né? E ele, depois, no fim da vida dele, ele faz toda uma coisa, do fim da vida dela, perdão, pra eles se casarem. Então, gente, é muita coisa curiosa. Eu não sei se eu tô conseguindo colocar, explicar exatamente pra vocês tudo que eu li nesse livro. Eu posso agora falar para vocês a minha experiência. Não foi rápida a leitura desse livro. Eu demorei aí uns bons 3 meses para ler tudo. Não foi como eu esperava, fluiu de uma forma diferente. Primeiro porque é em inglês. Então eu nunca tinha lido nada que não fosse romance em inglês. Então romance para mim flui de uma forma diferente. Histórias fluem muito mais rápido para mim, a não ser que seja muito chato. Muito chato. Mas eu leio muito rápido. A história do Lewis, assim, a vida dele foi bem diferente, mas acredito que as coisas, elas acontecem no momento certo. O tanto que eu passei por um momento complicado, e lendo algo que ele escrevia aqui sobre o Lewis e quotes sobre as escritas do Lewis, me ajudaram muito. Então talvez, né, ler esse livro sem pretensão e sem correria fez muita diferença pra mim, muita mesmo. E eu gostei tanto, gostei muito de ter lido com paciência, sem pressa de acabar. E um dia eu decidi, não, eu vou terminar esse livro agora, e eu finalizei com o pós-vida dele, né, ele fazendo uma análise da influência do Lewis nas pessoas anos depois, né, de seus escritos, de tudo que ele já tinha feito. E ficava muito essa dúvida, né, será que o que ele escreveu ainda conversaria com as pessoas anos depois? Mesmo estando num período fora da guerra, mesmo estando em um período em aparente paz? E a resposta é sim, conversa muito com as pessoas. Tudo que ele escreveu ainda conversa muito com as pessoas. Conversa comigo. Se você já leu as Crônicas de Nárnia, você provavelmente se encantou também com este mundo. Ou se você leu alguma coisa, outra coisa do Lewis, provavelmente deve ter falado com você também. E a influência de um cara que... posso até dizer assim, não sei se ele tinha pretensão de tudo isso, se ele um dia imaginou que ele seria tudo isso, mas que foi elevado a um patamar dos melhores escritores de fantasia da sua geração e do mundo, que influenciou e influenciará gerações. Então foi muito bom ter lido esse livro. Qual foi o motivo de eu ter dado 4 estrelas? Eu queria ter lido um pouco mais sobre o que aconteceu com a família dele após a morte dele. Então eu senti falta de alguns detalhes, assim, de como as coisas ficaram, de um encerramento na vida pessoal dele. E por isso eu tirei essa estrela. E também porque eu acreditei que ele divagou em muitas coisas que não tinham muito a ver com a vida do Lewis. Então ele começa a divagar em outras áreas que fogem um pouco do objeto do seu estudo, que é o C.S. Lewis. E por conta desses 2 motivos, eu tirei 1 estrelinha do livro. Mas é um livro que vale a pena ler, gente. Eu indico. Bom, e é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Semana que vem eu tô de volta. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Até breve. Tchau, tchau.